Projeto chamado LR, 3 etapas, uma solução. Qual que é o objetivo do grupo aqui? É otimizar o processo de produção em uma cartonagem. O nome, o slogan foi criado com a estratégia de ser 3 coisas ligadas à logística, que é entrega, logística e reversa. Por coincidência, o nome das pessoas do grupo começa com ELR, que é Edson, Luciana e Reinaldo. Bom, voltando um pouquinho, qual que é o problema que a gente identificou e é uma possibilidade, não é algo que foi aplicado, mas está sendo um estudo que provavelmente vai ser apresentado na empresa como sugestão de melhoria no processo de produção e de entrega de embalagem. Até então a gente vai falar sobre uma cartonagem que é, se vocês não sabem o que é uma cartonagem, é como se fosse uma gráfica mais especializada em cartão e microondulado. Faz embalagens de todo o tipo que vocês imaginarem para os produtos que é comercializado. Então o que foi identificado? Que a empresa tem uma dificuldade muito grande quando recebe pedido de alto volume e para entregar isso daí é uma dificuldade muito grande, encontrando algumas dificuldades no processo produtivo. Então, o espaço físico é limitado, não tem uma verticalização, o fluxo interno também é complicado pela falta de organização e o risco, né? Risco de acidente, de avarias nos produtos durante o transporte, durante o processo ali. E tem uma situação dessa empresa que é o que chamou a atenção nossa, que está ligado à logística, que foi um pedido de um cliente onde ele exigia que os pallets que fossem entregues não poderia ultrapassar 1,5 metro. Então ele tinha alguma restrição lá, onde ele recebia, que os pallets não podiam passar de 1,5 metro. Então, o que acontecia? Essa restrição no cliente tinha um espaço físico dentro dos caminhões ocioso. Então, era um dinheiro jogado fora, que estava sendo perdido, e um pedido que foi recebido lá deu 52 caminhões, onde esses 52 caminhões poderia ter sido reduzido para 17, 20 caminhões, se esse espaço que estava ocioso fosse ocupado. Bom, boa noite. Uma das soluções sugeridas para a questão, pelo menos, do transporte, foi uma ferramenta que tem o Slip Sheet. O que acontece? Não sei se todos conhecem a empilhadeira. Tem garfo, garra e vai ter essa ferramenta do Slip Sheet. Como que ela atua? Ela faz o efeito de empurrar um pallet em cima do outro. Com isso, você elimina o pallet através de só uma folha, no caso uma folha de craft, né? Uma folha somente de craft, depois um outro exemplo a gente vai mostrar. Você consegue ganhar... deixar de perder esse espaço no caminhão e consegue preencher esse caminhão com mais produtos e melhor. A parte ecológica, menos pallet, menos madeira. Só para vocês entenderem, isso é uma sugestão. Como que a gente vai ocupar aquele espaço que está vazio? Hoje não pode colocar em cima daquele pallet com aquelas embalagens, outro pallet. Por quê? Não dá a capacidade de espaço ali, não dá para colocar mais 1,5 metro ali. Então, qual foi a sugestão? O investimento nesse acessório que é adaptado na empilhadeira, ele facilitaria o processo de carregamento nos caminhões. Com um investimento num equipamento desse, a ocupação que antes estava vazia. Então, só para vocês entenderem, esse pallet aqui não existiria mais. Vai ter uma imagem ilustrativa para entender. Então a sugestão é eliminar esse pallet. No lugar do pallet, ele fica uma folha que serve como superfície, que é onde aquele slip sheet ele tem uma garra,
É que tinha vídeo só, e eu achei que vídeo ficaria complexo colocar aqui, seria O interessante. slip sheet é uma folha, na verdade. Ela suporta algumas toneladas, sei lá, né? Eu não vou lembrar para falar. Tem informações. Depois tem. Então, ele suporta. Então, o pallet, ele ocupa, o quê? 12, né? 15. É 15. E o slip sheet é só o papel. espaço da folha. É bem fininho. E ele também, além de ser usado assim, ele também pode ser usado em outros lugares, que eu já vi, a gente estava vendo, hospitais. Alguns hospitais mais elaborados usam ele para transporte de paciente, para virar o paciente, ou transportar ele, porque ele suporta bem o peso. O que acontece? O produto é o quê? Embalagens de cerveja. Então são embalagens leves, não são embalagens pesadas. Então não corre risco de danificar a embalagem. Uma coisa interessante que será apresentado é que o investimento, essas folhas que vão na superfície, elas são compradas fora. Ela tem um investimento, se for comprado fora, de 15 a 30 reais por folha. Se for em papel, isso é plástico. Se for em papel craft, é de 8 a 12 reais. Só que lá é uma cartonagem. Então a gente pode comprar em bobina. Cortar esse papel já direto da bobina. Então o custo é muito menor. E ficaria entre 80 e 90 centavos pelo processo produtivo que já existe na empresa. Tem cortadeira, tem todo o processo que vai transformar essa bobina em folhas adequadas para fazer esse... E uma parte para complementar interessante é o que? A gente vai ter essa ferramenta para poder carregar esse produto no caminhão nosso. E essa mesma ferramenta a gente vai emprestar para o nosso cliente para fazer esse descarregamento lá também. Então ele não vai ter que se preocupar em descarregar esse produto lá. Então, para vocês entenderem bem, o espaço que era perdido, com esse sistema, eliminou o pallet, não tem mais pallet, é direto no chão. O pallet aqui no meio não é necessário, porque tem folha aqui que ele vai ser colocado também, então a ocupação fica 100%, o volume do caminhão vai 100%, isso reduz a quantidade de caminhão. Então, um investimento que era na entrega de um custo de Jaú até o Rio de Janeiro, porque essa situação é um cliente do Rio de Janeiro. Então, para vocês entenderem, tem uma grande, assim como o Jaú tem uma grande concentração de cartonagens, por exemplo, o Rio de Janeiro também tem uma concentração de fabricantes de cerveja. Lógico que aqui em Agudos também tem, mas lá tem uma unidade da Ambev, tem a Império. Então nós temos um volume de venda muito grande. Então eles estão investindo muito aqui na cidade. Essas cartonagens que tem aqui estão produzindo e produzindo muito. Essa semana nós fizemos uma produção lá, nós estamos sendo homologados novamente. Um dia só, e a homologação deles acontece com uma produção de 1 hora. Tudo deu certo, tá homologado a embalagem. E depois tem uma produção de um dia, 24 horas. Uma produção de 24 horas na empresa que embala, deu em média 102 pallets, um dia só um dia. Então imagina a quantidade de caminhões necessários para levar. Em média uns 9, 10 caminhões foi enviado só para atender esse um dia. Então, o custo que a gente tem de envio, se for completo, tem uma redução aí significante de caminhões indo e voltando. Então, aí com o uso desse slip sheet, né, a gente vai reduzir o uso da madeira, né, onde não vai ter a redução de emissão de público total pela parte de emissões de carbono. Então tem um benefício muito grande o investimento num sistema chamado Slip Sheet. O que ele vai fazer? Otimizar o caminhão 100%, ele vai retirar os pallets de madeira, isso tem um impacto ecológico muito grande e também a questão de poluição. Ao invés de 50 caminhões, vão 25 caminhões só.
Então tem um problema de verticalização na empresa, onde a reestruturação lá é necessária. Então nós temos espaço, porém verticalização é um investimento que já foi feito, já um bom investimento na empresa, aumentando o armazém lá para ter uma ocupação melhor, vertical, né? É um investimento alto, mas isso não serve só para um cliente, né? Todos os outros clientes, a capacidade produtiva e de armazenamento é uma coisa positiva para todos. Então a gente tem um resultado, nós iremos mostrar que o resultado é benéfico. Então os pallets que a gente tem lá, então a gente pode deixar de comprar ele, mas o que já tem armazenado lá para esse trabalho é uma possibilidade de vender ele. Então para que ficar com o pallet parado lá? Então é uma possibilidade, lógico que é um valor de 63 pallets a R$60 for vendido, mas se você não comprar ele custa mais. Então esse valor pode ser aumentado. Então isso aqui é só uma estimativa. E o material que seria de pallet, que seria usado no transporte para levar isso daí, vai reduzir bastante. Então assim, o que a gente chegou à conclusão é que a otimização da frota fica 100% a ocupação, os custos 90% e a eficiência interna seria esses pallets que não precisaria utilizar. Lógico que o projeto ainda está em desenvolvimento, tem muitos dados ainda a ser coletados. Essa produção, inclusive, que está acontecendo essa semana na empresa, vai servir de dados para a gente evidenciar o custo realmente de envio, quanto ficou, qual foi a ocupação. Então tem coisas ainda a ser complementadas no projeto. Isso aqui é só para a gente ilustrar o problema e uma possível solução. E o investimento nessa ideia não é um alto investimento e vai servir também para a empresa no geral, para todos os trabalhos que entrarem lá. Quando a gente falou em projeto integrador, essa já foi a ideia de vocês? Sim, desde o começo. Quando surgiu, a gente não tinha ideia dos outros assuntos que ia ser abordado durante o curso. Mas desde o começo, quando falou que seria uma possibilidade de um problema real, e falando sobre logística, e esse foi um problema real. Quando a gente recebeu um pedido muito grande, era da Brahma, na época a Ambev estava começando a se juntar, então era Brahma em Antártica, volume muito grande, e essa questão, essa exigência do cliente de 1,5 metro complicou demais o processo. Então a quantidade de caminhões que a empresa tinha na época, se não me engano era 13, então tinha que terceirizar a logística, a entrega com transportadora. Então o custo disso está sendo levantado, o custo com transportadora também está sendo levantado, entregar tudo com transportadora, porque hoje a gente não tem, se a gente pegar esse cliente mesmo, 100% agora, o volume é muito grande. Então como que a gente vai entregar isso? Então com esses dados que a gente está levantando, é uma sugestão para que eles olhem, né, o que é possível fazer e como otimizar o processo produtivo nosso e não gastar tanto dinheiro com transporte mesmo, e a questão do levantamento de custo com transportadora. Será que a gente usa todos os caminhões da empresa para entregar, ou a gente terceiriza, faz com transportadora 100% e deixa os caminhões para entregar aos clientes? Tudo isso está sendo levantado e estudado, e no final a gente vai apresentar um projeto muito interessante e vai ser bem legal. Quando vocês apresentaram o projeto, ou a ideia? Ainda não foi apresentado, a gente está colhendo dados para a hora de apresentar realmente. Como agora está acontecendo um pedido muito grande, estamos em homologação, a gente vai usar
esse cliente para passar essa sugestão de melhoria. Ó, é possível fazer isso, o investimento tem esse investimento, porém a ocupação é 100%, o descarregamento lá também é muito fácil, não precisa de um treinamento. Um acessório desse iria junto num caminhão, o primeiro caminhão que chegasse lá teria isso daí, adaptado na empilhadeira, e eles fariam treinamento da pessoa lá, não é uma coisa muito complexa para descarregar. Isso eu acredito que é um diferencial da empresa, essa questão de levar esse acessório, porque nenhuma cartonagem tem esse tipo de mentalidade de ocupação 100% e de transferir essa ideia para o cliente, levando, não tendo custo nenhum para o cliente. Um caminhão vai levar esse acessório e fazer... Receber um maior volume, menor quantidade de caminhão. Então vai atender a demanda dele. Perguntas? Pessoal, nós vamos para o intervalo. Nós temos ainda 3 grupos para apresentar. 5 para as 9 todo mundo, que assim a gente consegue sair mais cedo. Parabéns ao grupo. Parabéns. Bora? 5 para as 9, estamos de volta.